Olá, pessoal, boa tarde. Então, vamos dar início aqui a mais uma sessão de imagem musculoesquelética com ensino bilíngue, aqui do Hospital Antônio Prudente. E hoje, vamos discutir um tema muito interessante, que são os impactos do tornozelo. Aqui, o apresentador, o nosso residente do primeiro ano, Marcos. Seja muito bem-vindo, Marcos. Vou passar aí para você a palavra e fique à vontade para começar a sua apresentação. My name is Marcos Duarte. My article is about MRI of ankle impingement syndromes. The object is this article is to describe the clinical MR imaging and MR arthrography features of ankle impingement syndromes. Ankle impingement syndromes are painful conditions caused by the friction of joint tissues, which is the cause and the effect of altered joint biomechanics. The leading causes of the impingement lesions are post-traumatic ankle injuries, usually ankle sprains, resulting in chronic ankle pain. These signs are classified as anterolateral, anterior, anteromedial, posterior medial, and posterior. The patient history and signs and symptoms at physical examination can suggest a specific diagnosis in most patients, and the MRI and arthrography are the most useful imaging methods to detect abnormalities in these syndromes. The initial treatment is conservative, but when this fails, arthroscopy examination is indicated to identify the receptor, the impinging lesions. Anterolateral impingement syndrome is a relatively uncommon cause of chronic lateral ankle pain. It is produced by entrapment of abnormal soft tissue in anterolateral gutter of the ankle. The etiology is due to small traumas repeated in inversion, initially without significant instability, and the continuity of these microtraumas results in inflammation, synovial hypertrophy, and fibrosis, causing pain and instability. In advanced cases, mechanical impingement may mold the tissue into a hyalinized meniscoid lesion. Other contributing factors of this syndrome are thought to include hypertrophy of an accessory fascia of the anterior tibiofibular ligament and osseous osteophytes. The MR findings are abnormal soft tissue mass or fibrous band in anterolateral ankle gutter, distinct from the anterior talofibular ligament, and however there are controversies regarding the occurrence of MR in diagnosis. Some authors defend its performance only when it is a significant joint diffusion. MR arthrography, in this case, has been proven to be an accurate technique for assessing the presence of soft tissue scarring in anterolateral recess of the ankle and elucidating the extent in patients with anterolateral impingement before arthroscopy. This is an MRI of 22-year-old male soccer player with anterolateral impingement. The left is an axial and the right is a sagittal image weighted MRI of left ankle that shows irregular soft tissues thickening anterolateral gutters, representing the white arrows. Anterior impingement. Anterior impingement is a relatively common cause of chronic pain in the ankle, especially in athletes subject to repeated stress in ankle dorsiflexion which is typical in soccer players. The cause and the origin are uncertain, and many factors are probably involved in this condition. It has been suggested that forced dorsiflexion results in repeated microtraumas on the tibia and talus, leading to microfractures of trabecular bone and periosteal hemorrhage that then heals with the formation of a new bone.
Another mechanism suggested in the etiology of these lesions is forced plantar flexion trauma that causes capsular avulsion injury. The MRI is useful in assessing the degree of the cartilage damage and in detect bone marrow edema and synovitis in the anterior capsular recess. Here is a 25-year-old male professional soccer player with anterior impingement. In the left, it's a radiograph in dorsiflexion that shows impingement in tibial and talar osteophytes, represented with the white arrow. And in the right, the sagittal fat suppressed T1 weight MR arthrogram of a left ankle that shows chondral fraying in anterior margin of the tibia and anterior tibial and talar osteophytes, represented with the white arrow. And in the asterisk, the synovitis and anterior capsular recess. This image here is an axial fat suppressed T1 weighted MR arthrogram that reviews dorsal-talar osteophytes and focal synovitis in anterior capsular recess of a tibial-talar joint, represented with the white arrow. Anterior medial impingement. It's an uncommon cause of chronic ankle pain that can be a result of meniscoid lesions, which is represented by a soft tissue thickening anterior to the tibial talar ligament. This thickened ligament or meniscoid lesions impinges on the anterior medial corner of the talus during dorsiflexion of the ankle, and it's resulting in osteophyte formation, chondral lesion, or both. The conventional MRI has not been a very good method. The method of choice is MR arthrography, that's defining the medial meniscoid lesions, the thickened anterior tibiofibular ligament, and any chondron or osteochondron associated lesions. Here is a 35-year-old woman with anterior medial impingement syndrome. In the left, it's an actual T1 weighted MR arthrogram of left ankle that reveals a subtle nodular contour of anterior medial capsular, represented the black arrow. And in the right is an arthroscopy image that shows hypertrophic soft tissues in lesion in medial tau malleolar space. Posterior medial impingement. It's an uncommon cause of posterior medial ankle pain after severe ankle inversion injury, which is the deep posterior fibers of the medial deltoid ligament become crushed between the medial wall of the talus and the medial malleolus. Initially, posterior medial symptoms do not predominate compared to the symptoms of the lateral ligament disruption, and they usually resolve without any specific treatment. However, the inadequate healing may lead to chronic inflammation and hypertrophic fibrosis and metaplasia. The MRI can show the lesion, thickened soft tissues, and evidence of bone marrow edema of the medial talus and medial malleolus. Here is a 28-year-old woman with symptoms of posterior medial impingement. On the left, it's an actual T1 weighted MR of a right ankle that shows subtle hypertrophic fibrotic tissues, represented with the white arrow. And in the right, it's a coronal fat suppressed weight that reveals a nodular hypointense thickening in the posterior medial aspect of the ankle, represented with the white arrow. The posterior impingement. Posterior impingement refers to a group of abnormal entities that results from repetitive or acute forced plantar flexion of the foot
The mechanism of injury has been linked with a nut in a nutcracker because the posterior talus and surrounding soft tissues are compressed between the tibia and the calcaneus during the plantar flexion of the foot, and this condition is common in soccer players and ballet dancers. The causes are divided in bone and soft tissues causes. The more common cause is the osseous, such as the os trigonum, that it is an accessory ossicle of the lateral tubercle of the talus that may persist unfused, and an elongated lateral tubercle of the talus, termed Stieda process. Uh, Soft tissues, cause of impingements or synovitis of the flexor hallucis longus tendon sheath, the posterior synovial recess of the subtalar and tibial joints, and the posterior intermalleolar ligament. The MRI in this case is useful in establishing the diagnosis in ankle impingement syndrome. It can show abnormal sinus intensity in the lateral talar tubercle, the os trigonum, or both, consistent with bone marrow edema that is believed to be the result of bone impactation and represents bone constitutions of acute fractures. MRI also described inflammatory changes in the soft tissues of the posterior ankle. Here is a 42-year-old man with posterior impingement. It's a sagittal fat suppressed MR of a right ankle that shows here abnormal high sinus intensity in the os trigonum and posterior aspect of the talus with associated tiny synovitis of the flexor hallucis longus with the asterisks. Oh, I missed this. It's a here is the 42-year-old man with the high sinus intensity of the os trigonum and posterior aspect of the talus, and here with the asterisk is the tiny synovitis. Here is a 42-year-old male basketball with axial and a sagittal fat suppressed weighted of the right ankle that shows here abnormal high sinus intensity in posterior aspect of the talus and the os trigonum with the white arrow. In conclusion, the article says that MR imaging and MR arthrography are useful techniques for assessing the soft tissues and osseous disorders present in these impingement syndromes of the ankle and for detect other potential causes of the pain. Obrigado. Excelente, Marcos. Agora pode fazer um resumo em português, por gentileza, 5 minutos? Aqui é um artigo, né, sobre a síndrome. Deixa eu aumentar aqui de novo. É um artigo sobre a síndrome do impacto do tornozelo na ressonância magnética. É um ensaio iconográfico. O objetivo aqui era descrever as lesões pós-traumáticas e as alterações na ressonância magnética do tornozelo. A síndrome do impacto, ela vai ser uma condição dolorosa, que vai ser causada pelo atrito aí de tecidos articulares, que é tanto a causa como a consequência, que ele diz, de uma biomecânica alterada dessa articulação aí. A principal causa são as lesões pós-traumáticas, principalmente as lesões ligamentares, que ele falou, resultando aí nessa dor crônica. E do ponto de vista anatômico e clínico, ele vai separar em anterolateral, anterior, posterior medial e posterior. Ele fala que a história clínica do paciente e o exame físico, eles elucidam a maioria dos diagnósticos, e inicialmente o tratamento para todas elas vai ser conservador, e só em caso de falha que vai precisar de uma artroscopia para examinar, e ele vai ser tanto para ver a lesão como para tratar potencialmente a lesão. Em relação ao impacto anterolateral, é uma causa incomum de dor crônica lateral do tornozelo,
ela vai ser produzida aí pelo aprisionamento do tecido sinovial na goteira anterolateral do tornozelo. A etiologia ela resulta de vários traumas repetidos em inversão que inicialmente eles não têm estabilidade significativa. E essa continuidade desses microtraumas é que vão causar inflamação, vai ter uma hipertrofia sinovial ali e uma fibrose, que vai dando essa dor e a instabilidade. Nos casos mais avançados aí, ele forma uma lesão organizada, que ele chama de lesão meniscoide, que vai ser um tecido sinovial hipertrófico e fibroso nessa região. Tem outras condições também que contribuem para essa síndrome, que são a hipertrofia do fascículo, que fala fascículo acessório do ligamento tibiofibular anterior e os osteófitos. Em relação aqui à anterolateral, a ressonância magnética convencional, alguns autores eles só vão falar que só é bom quando se tem uma presença de um derrame articular significativo. Então, o diagnóstico ele vai ser sugerido pela presença de massa de partes moles ou de banda fibrosa na goteira anterolateral, que vai ser diferente do ligamento talofibular anterior. Aí, o mais importante nesses casos é uma artrografia, que vai ser uma boa ferramenta para elucidar esses casos. E um achado importante é a ausência de líquido no recesso entre as partes moles da região ali anterolateral e a superfície anterior da fíbula. Aqui é uma ressonância em T1 de um paciente de 22 anos, jogador de futebol, que vai demonstrar aqui um espessamento irregular das partes moles na goteira anterolateral. No impacto anterior, vai ser uma causa já bem estabelecida e ele pôs como relativamente comum de dor crônica no tornozelo, e principalmente em atletas que estão sujeitos a um estresse ali de dorsiflexão de repetição. Isso vai gerar microtraumas, microfraturas e vai fazer uma neoformação óssea, tipicamente aí em jogadores de futebol. A ressonância magnética, nesses casos, permite a avaliação das partes moles, a presença ou não de osteófitos e sinovite ou presença de edema na medula. Né? Aqui, ao lado esquerdo, é uma radiografia do menino de 25 anos, né, jogador de futebol, mostrando a presença desse osteófito, e à direita é uma artrografia em T1 com supressão de gordura, mostrando um desgaste condral da tíbia aí. Também a presença de osteófitos tibiais e sinovite. Aqui também uma artrografia que mostra também o osteófito dorsal do talos e sinovite também no recesso capsular anterior. Em relação ao impacto anteromedial, é uma causa incomum de dor crônica no tornozelo, e o mecanismo, a explicação ali, pode ser o resultado de, assim, no começo, de uma supinação forçada com um componente rotacional que vai levar a uma lesão da cápsula articular anteromedial, e isso pode produzir uma sinovite e um espessamento da cápsula articular. Essa lesão óssea e articular, ela pode levar a essa formação de osteófito e um espessamento da cápsula sinovial. O resultado disso tudo vai ser uma lesão meniscoide, que vai ser representada pelo espessamento aí de partes moles. A ressonância magnética convencional, ela não se mostrou muito interessante. O método de escolha aí vai ser a artrografia, que a gente vai ver as alterações condral, osteocondral, né? E meniscoides. Aqui era a imagem na esquerda com uma artrografia do tornozelo esquerdo, que vai mostrar um contorno nodular mais sutil aqui na cápsula anteromedial. E aqui é a artroscopia, que mostra essa lesão hipertrófica
no espaço tálamo-maleolar. No impacto posterior-medial, também uma causa incomum de dor, e após uma importante lesão por inversão do tornozelo, e as fibras moles, elas são comprimidas ali entre a parede medial do talos e o malelo medial. Inicialmente, esses sintomas posterior-mediais, eles não predominam, vai predominar, vai ser os sintomas, vai predominar os sintomas de ruptura do ligamento lateral ali. Geralmente, se resolvem sem um tratamento específico, né? E o problema é essa recuperação inadequada com esse tempo, leva a uma inflamação crônica ali, uma fibrose hipertrófica e a metaplasia desse tecido. A ressonância magnética, ela vai mostrar um espessamento das partes moles e o edema da medula óssea e do malelo medial. Aqui, a gente na esquerda mostra, uma ressonância magnética em T1, de um tornozelo direito, mostrando aqui na seta branca um tecido fibrótico hipertrófico, que ele sugeriu como sutil essa alteração, e na direita é uma ressonância magnética com supressão de gordura, é um corte coronal aqui, e vai mostrar um espessamento nodular intenso aqui, na região mais posterior-medial do tornozelo. No impacto posterior, é um grupo grande de alterações, que é, segundo uma flexão plantar forçada, repetida e aguda. Tem vários outros nomes dela, que ele diz no artigo, o ostrígono, síndrome de compressão talar, entre outros lá. O mecanismo de injúria, ele assemelha o efeito nutcracker, né? Quebra-nozes, que a porção posterior do talos e as partes moles ali ao redor, elas vão ser comprimidas entre a tíbia e o calcâneo durante essa flexão plantar dos pés. Ela também é muito descrita em jogadores de futebol e dançarinos de balé. As causas aqui são divididas em ósseos e de tecidos moles. A causa mais comum é de tecido, osso, desculpa, e ela vai ser representada pelo ostrígono. O ostrígono são uns ossículos acessórios que podem persistir não fusionados, ou pelo processo de Stieda, que é um tubérculo lateral do talos mais proeminente. Em relação aos tecidos moles, envolve sinovite, tendão, acho que sinovite, envolvendo ali o tendão flexor longo do hálux, o recesso sinovial posterior da articulação tibio-talar e subtalar, e o ligamento intermaleolar posterior. A ressonância magnética aqui, ela pode demonstrar uns achados comuns, o ostrígono, um processo talar posterior aí proeminente, que é o processo de Stieda, e um edema na medula óssea associado, e edema sinovite ali no processo articular e nas partes moles em volta, circunjacentes. Aqui representa uma ressonância magnética, um corte axial e sagital de um tornozelo de um atleta de basquete, que mostra uma intensidade de sinal alta aqui na região posterior do talos e no ostrígono. E aqui é uma ressonância magnética também com supressão de gordura do tornozelo direito, que também mostra uma alta intensidade de sinal no ostrígono e na região posterior do talos. E aí a gente vai ter uma tenossinovite associada aqui do flexor longo do hálux, representada pelos asteriscos. Por fim, ele conclui que a ressonância magnética aqui vai ser um bom método para demonstrar essas alterações ósseas e das partes moles também, nos vários tipos de impacto do tornozelo. E ela também vai fornecer alguns dados que ajudam também na diferenciação de outras causas de dor articular.
Excelente, Marcos, muito obrigado.